Olá pessoas, eu sou a Priscila Elspeth e esse é o Contos da Pel. Se você gosta de contos, mini contos e histórias curtas, esse é o seu canal. Esse programa tem como objetivo levar a literatura para pessoas que não podem ler em tela, por qualquer motivo que seja. Eu já disse algumas vezes aqui no programa, que esse projeto ele nasceu com uma ideia de uma conversa que eu tive com uma colega que tem deficiência visual total. E por conta disso eu resolvi gravar o podcast e iniciar esse projeto lindo, maravilhoso, que está dando muito certo e eu estou gostando bastante, graças a vocês que ouvem, curtem e compartilham os episódios. O conto de hoje que vocês ouvirão, ele foi gravado há bastante tempo, na verdade, e eu guardei, por motivo de que eu não conseguia mexer muito bem no áudio, não conseguia fazer uma edição legal, então eu guardei porque eu gostei da gravação. É um conto grande, Então eu falei, eu vou usar isso no futuro. Então não estranhe, tá? Tem algumas coisas diferentes, Não levem em consideração esse áudio porque é um áudio antigo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao conto de hoje, que é O Sapo, a Menina e o Dragão. A noite cobria a bucólica paisagem dos limítrofes do reino. Entretanto, esporadicamente, a tenebrosidade da escuridão era rompida pelo clarão dos relâmpagos, acompanhados por sons estrepitosos, e o chão tremia diante a fúria da natureza. Ao centro do grande salão duelavam com espadas de madeira o príncipe e a princesa. Ele vestia uma armadura parcial que lhe protegia os ombros, torsos e os braços, e ela trajava um vestido verde-água encimado por uma armadura de torso confeccionada em couro e rebites. O estalar violento de madeira chocando-se contra a madeira era digno de atenção, pois não parecia mera brincadeira, mas uma justa decisiva. O príncipe avançou intrepidamente em direção à moça, saltando por sobre uma cadeira de madeira, pisando sobre a mesa e executando uma pirueta sobre o castiçal com 4 velas acesas que ficavam ao centro dela. Ainda no ar, ele levantava a espada acima de sua cabeça e golpeou verticalmente com velocidade. Porém, o ataque favorito de um guerreiro sempre o trai quando seu oponente resiste a ele por algumas vezes. No vacilo do atacante, a princesa fortaleceu-se e bloqueou o golpe com sua espada erguida horizontalmente, ao mesmo tempo em que projetou seu corpo para trás em direção ao solo. Assim que sentiu suas costas tocarem o piso de pedra, fincou um pé na barriga do adversário e jogou-o por cima de si, de modo que ele atingiu violentamente o chão. E ela rapidamente rolou para cima dele, imobilizando-o com o gume cego da espada apoiado em seu pomo de Adão. Eu o venci, nobre cavaleiro. Agora tens de unir-se a mim na empreitada contra o atemorizante dragão que assola o nosso reino.
verbalizou a princesa com a sua voz que expressava ao mesmo tempo altivez e austeridade. Sim, minha nobre princesa guerreira, sim, redarguiu o príncipe resignado, projetando sua voz ensaiada por todo o salão. Reconheço minha derrota e minha submissão, mas agora precisamos levantarmos-nos para combater o nosso real inimigo. Tu tens razão, nobre sapo guerreiro, disse ela, enquanto se levantava vagarosamente e estendia-lhe a mão a fim de ajudá-lo a erguer-se do chão. Eles respiraram ritmicamente e ao mesmo tempo investiram ruidosamente contra a enorme lareira acesa, estocando-a e golpeando com as espadas artesanais criadas pelo mestre carpinteiro. Do alto do mezanino, um garoto aparentando pouco menos de 10 anos observava em silêncio debruçado no parapeito. Seus olhos acompanhavam cada movimento do casal, no entanto, seus pensamentos aturdidos eram incapazes de entender o que tudo aquilo significava. O garoto estava tão imerso em suas observações e devaneios que não percebeu a aproximação de mais ninguém. Somente quando a mão nodosa, enrugada e trêmula lhe tocara o ombro, notou a presença de seu mestre. Abriu a boca instintivamente e deixou escapar um soluço surpreso. Seus olhos se arregalaram e seu coração palpitou com maior velocidade. Porém, ao reconhecer a figura que se projetava através da iluminação bruxuleante, suspirou aliviado. Mestre, o que faz acordado tão tarde? Poderia indagar-lhe o mesmo, respondeu o ancião sorrindo de modo terno. O garoto voltou o olhar curioso ao casal que espancava o amontoado de pedras, usando lascas de madeira trabalhada. Comprimiu os lábios e depois de um suspiro questionou. Por que eles são assim? Felizes? Felizes, mestre? Eles me parecem tão mongoloides. Venha, vou lhe contar a história desses dois, disse o velho conduzindo o garoto para a biblioteca que ficava bem próximo onde estavam. O velho carpinteiro sentou-se numa grande poltrona confortavelmente acolchoada e esticou as pernas após relaxar o corpo sobre ela. O garoto arrastou um banco tripé e colocou em frente ao mestre. Sentou-se e perguntou. Vai me fazer entendê-los? Não. Vou contar a história deles. Entendê-los ou não é uma capacidade individual. O menino arregalou os olhos e esticou a coluna. Após refletir sobre as palavras do sábio senhor, meneou com a cabeça em sinal de afirmação, cruzou os braços e esperou pelo início da narrativa. O vetusto artesão entrelaçou os dedos e pousou as mãos sobre o estômago. Depois de uma lenta reflexão, ordenou seus pensamentos e, por fim, iniciou a tão curiosa história. O reino enfrentava, além de crises profundas e insolúveis, uma violenta guerra que já durava 2 anos ininterruptos. Os guerreiros diminuíam a cada dia, os servos morriam vítimas da fome ou ataques cruéis por parte dos inimigos. Os recursos estavam depauperados e a esperança emitia seu último filete de luz sobre essa terra. O inimigo era poderoso e impiedoso. Destruiu muitas construções importantes para a manutenção e produção de recursos que o nosso povo tanto necessitava. Tudo apontava para o inexorável colapso de nossa sociedade. No entanto, de forma inesperada, o inimigo anunciou uma trégua e exigiu a presença do nosso rei naquele mesmo dia à sua tenda armada no campo de batalhas. Nosso rei, não tendo alternativas, aceitou o convite para uma conversa amigável. Vestiu-se com sua dourada e reluzente armadura, montou em seu corcel cinza, prendeu a capa azul com a estampa do cálice dourado transbordando vinho rubro, símbolo do nosso reino, e partiu ao encontro do adversário, desarmado e levando somente a mim como companhia, como for exigido, visto que um velho artesão não representaria grande perigo. Chegando ao ponto de encontro, apeou de sua montaria e aproximou-se da tenda branca com faixas vermelhas, onde aguardava de forma bastante despojada o outro rei, o homem implacável que devastava o nosso reino como elefantes pisoteando formigueiros. À primeira vista não parecia grande coisa. Estava ele lá, com seu corpo franzino, seu semelhante mofino, sentado com as pernas cruzadas, vestindo um gibão azul com franjas douradas, calças brancas de tecido fino e bastante largas.
pés encardidos por conta do contato direto com o chão, e pesando sobre os ombros um negro chale enfeitado com penas de coruja. Os cabelos lisos e escuros como breu balançavam com a mais tênue brisa. A pele acobreada e lustrosa lhe conferia um aspecto delicado e vaidoso demais para ser temido como guerreiro. No entanto, ele eretou-se, deixando o chale cair ao solo poeirento. O gibão abriu-se, revelando as inúmeras cicatrizes de guerra gravadas em seu tórax e abdômen. Ele abriu os braços e também um largo sorriso cínico. A passos lentos e aparentemente cautelosos, aproximou-se de Vossa Majestade, saudando-o respeitosamente. Nosso rei manteve-se arredio, porém, com o passar do tempo e o desenrolar da conversa, conseguiu relaxar e escutar as condições da trégua. O assolador, que era conhecido como Bruno Olhos Mortos, e a alcunha lhe ficava bem, pois não há ser humano na face da terra que olhe para aqueles olhos e diga que existe vida neles. Como dizem que os olhos são a janela da alma, é comum acreditar que ele também não tivesse uma. Eis o motivo de tanta impiedade. Ao ouvir a proposta de acordo de paz, Vossa Majestade titubeou por alguns instantes, porém, sem muito mais o que fazer, pediu que organizassem um evento formal para a concretização do tratado. Qual foi a proposta feita? Questionou o garoto afoito. A pressa é inata à juventude, tanto quanto o cansaço o é a velhice, não é? O velho acomodou-se novamente na poltrona, coçou a barba que lhe caía sobre o peito e, após muxoxar 2 vezes, prosseguiu. Matrimônio. Continuando. Bruno Olhos Mortos propôs um matrimônio entre sua filha e o príncipe herdeiro de nossa amada nação. Marcou o anúncio oficial para 1 semana à frente. E chegando o dia, estávamos todos preparados para recebê-los em nosso salão de festas, todo enfeitado e repleto de comida e artistas. Nosso príncipe estava curioso para conhecer a sua futura esposa. Vestiu uma roupa verde especialmente confeccionada para a ocasião. Usou uma capa azul e as botas brancas. Lembro-me de tê-lo barbeado naquela manhã e aparado seus cabelos sedosos cor de mel. Os cantores entoavam lindas canções à medida que os visitantes chegavam. Fora composta uma marcha especial para a triunfante entrada da princesa prometida, acompanhada do rei. As trombetas soaram, depois os tambores e banjos, em seguida as harpas e os triângulos, tudo perfeitamente ensaiado para envolver a todos numa atmosfera festiva e amigável. O rei Bruno, então, entrou a passos lentos e com uma postura pomposa. Ao lado dele a filha Márcia, uma garota, nem mais nem menos. A menina curvada sobre si, envolta por um vestido dourado com detalhes brancos, segurando uma boneca de pano totalmente encardida e deformada devido a tantos remendos e com a face coberta por suas melenas castanhas. Todo o figurino não condizia com uma adolescente de 17 anos. Era tão esdrúxulo observá-la que muitos evitaram. O espanto foi unânime quando ela retirou da face as mechas amadeiradas e encarou a todos com pavor e aos berros. Sua ama tentou acalmá-la, porém ela gritava e pedia proteção. Chamou a todos do salão de monstros selvagens, além de dizer coisas horríveis sobre o próprio pai. Algo como se ele a maltratasse e a colocasse periodicamente na presença de feras selvagens. De início achei que se tratava de um treinamento ou um costume deles. No entanto, com o tempo percebi que não era isso. Era algo impossível de ser reparado. Após a avaliação do sacerdote, nosso rei hesitou em firmar o acordo, pois ficou claro que a princesa não tinha sua sanidade mental intacta, e o que menos o rei queria eram herdeiros fracos ou dementes. Mas não podia negar a proposta do outro rei assim, sem nenhuma cerimônia e muitas horas de conversa jogada fora. Precisava encontrar argumentos irrefutáveis, o que ele não possuía. Além disso, o destino é mesmo imprevisível. Assim que a garota foi retirada da presença das pessoas do salão, fora levada para o laboratório do médico, onde foi submetida a uma medicação tranquilizante. O príncipe Rogério foi visitá-la, a fim de estender a hospitalidade a ela. Quando estava ao lado do leito, onde ela repousava, não conseguiu conter seu coração e seus pensamentos. Fora instantaneamente acometido por um sentimento comumente devastador.
o amor. A menina era bonita, olorosa, expressava uma força desconhecida para a maioria dos mortais. Rogério acariciou o rosto da jovem com as mãos e perguntou-lhe se estava tudo bem. Agora está, meu nobre sapo, disse ela, em meio a um sorriso tão gracioso que derreteria o coração de qualquer ogro ranzinza. O príncipe escutou as doces palavras e sentiu suas mãos suarem, o coração acelerar e a sua visão colorir-se de maneira indescritível. Fora flechado pelos deuses da união conjugal. Acontece que a união dos dois era incerta. Nosso rei duvidava da integridade do rei Bruno e também da saúde mental da menina. Impôs barreiras e, de maneira impensável, o pai da garota aceitou-as. Ele tentou convencer a todos de que tudo não passava de um estresse causado por longas viagens. A discussão de termos se alongava por tempo demais, até que nosso rei, no furor do momento, exigiu que a moça deveria apresentar melhora significativa para poder casar-se com o príncipe. E que se isso não acontecesse, Bruno poderia passar por cima de todo o seu reino se quisesse, mas não antes de ver o nosso último homem morrer em batalha. Funcionou. Bruno retirou-se e prometeu retornar com a garota sã. Essa parte da história me era desconhecida até pouco tempo. Porém, antes de falecer em seu leito de morte, Bruno contou-me sobre esses fatídicos dias enevoados da memória coletiva. A garota realmente tinha um problema mental muito severo. Sofria de esquizofrenia, uma doença rara em nosso mundo conhecido, muitas vezes confundida como bênção ou maldição dos deuses. Bruno contatou os melhores médicos que tinha notícias para dar um jeito na doença dela. Porém, o melhor de todos servia ao nosso rei, e eis que fora chamado para tratar a guria. Sem trair sua lealdade, ele apresentou-se ao inimigo, apenas como médico. Suas suspeitas se confirmaram. O quadro mental dela era grave e irreversível. Rogério, que havia viajado com o médico a fim de observar mais de perto a garota por quem se apaixonara, reteve muitas memórias da donzela em um ambiente confortável para si. Ele a viu correr pelos campos, saltar sobre troncos e pedras, montar a cavalos, atirar com bestas e arcos, manejar espadas e alabardas e correr atrás de falenas imaginárias, gritar e praguejar contra o ar e até conversar com as flores ou mesmo sozinha. Mas o que mais o chateou foram as memórias que obteve durante uma conversa que tivera com ela na primeira noite em que chegaram ao seu alojamento. Ela se referia a ele ainda como homem-sapo. Dizia que ao redor dele haviam fadas, borboletas e gnomos. Ele tentou convencê-la de que era um príncipe, mas ela disse-lhe que ela guardaria o seu segredo. E com ela não precisava fingir ser nada nem ninguém. Dizia também que o seu pai não era o que mostrava, mas sim um elfo maligno enfeitiçado para parecer um homem, e que nem era o seu pai, mas um feiticeiro que queria dá-la de comer a um dragão em troca da vida eterna. A princesa fora chamada por suas aias. O príncipe ficou debaixo de um salgueiro, chorando com o coração partido. Suas lágrimas queimavam tanto quanto areia quente por baixo da armadura. Ele sentia o sangue gelar em suas veias, o chão fugir de seus pés e todo o peso do mundo recair sobre seus ombros. Em meio a tamanha desolação, foi visitado pelo anfitrião e então seu futuro sogro. O rei Bruno explicou ao rapaz tudo o que precisava saber. O fato de ser cruel e impiedoso não era um aspecto de sua alma, mas uma forma de expurgar a dor que sentia por ser amaldiçoado por Deus. E se o Criador fora cruel com ele, dando-lhe uma filha com defeitos, ele tiraria de Deus seus filhos perfeitos. E então passou a travar guerras com todos os reinos que tinha conhecimento. O rei dos olhos mortos disse que sua alma havia sido sugada pelo sofrimento e que já não suportava mais a ideia de que sua filha morreria solitária. Não por culpa dela, mas sim dele, pois por algo que ele havia feito de errado, Deus puniu sua filha inocente. O rei contou a ele que sua filha nascera com a maldição da loucura. Ela via pássaros coloridos, onde outros viam insetos. Enxergava gigantes batalhando com espadas, onde os demais viam nuvens negras a ribombar seus trovões. Contemplava músicas tocadas somente para os seus ouvidos, e as pessoas ao seu redor transformavam-se em coisas diferentes a cada dia.
Ela sempre tinha uma visão do mundo que não conferia com a realidade, tal qual a de seu pai ser um feiticeiro que desejava sacrificá-la em troca da imortalidade. Contou-lhe que ela conversava com fantasmas, móveis, animais, plantas e dizia sentir as dores dos objetos inanimados, assim como de pessoas a quem jamais conhecera. Bruno contou ao rapaz sobre todos os delírios e mudanças repentinas de humor da garota, sobretudo quando era contrariada, e afirmava categoricamente que tudo isso não passava de uma ação mesquinha e sádica de Deus contra ele. Rogério conseguiu entender a dor do homem, mas não concordava com tal maldição. Dizia ele que a garota era especial, mas que de alguma forma que nenhum deles entendia. Disse no ímpeto do momento que se houvesse um modo de diminuir a loucura da menina, ele se casaria com ela, mesmo sabendo que não seria normal para sempre. Bruno era esperto e ardiloso. Fez o garoto prometer que se comprometeria com a filha dele caso sua loucura fosse abrandada. E se ocorresse o casamento, ele deixaria de atacar suas terras e partiria em paz. Rogério era jovem, não conseguia conter suas emoções e palavras. Acabou por aceitar o tratado em nome de seu reino. A garota recebeu um tratamento especial, remédios vindos de terras distantes e até aulas de etiqueta. Depois de algumas visitas, o príncipe pôde notar significativa mudança da garota, pois ela o chamava pelo nome ou pelo título. Vestia-se adequadamente, falava de forma meiga e polida, não mais aos berros, e rejeitava a estapafúrdia ideia de seres ao redor do príncipe. No dia do casamento, não aparentava mais aquele aspecto perturbado e assustador. Ao contrário, sorria docilmente, demonstrava-se eloquente e portava-se como uma digna princesa. Depois da cerimônia, o rei Bruno partiu com seu exército, deixando Márcia em sua nova morada. Deixou também instruções sobre a indispensável medicação da menina. Rogério tinha que pingar 3 gotas do remédio no jarro d'água todas as noites para que a princesa tomasse e passasse o dia feliz e controlada. De fato, foi assim que aconteceu. A menina não tivera mais surtos psicóticos, alucinações ou comentários esdrúxulos. Até chamava o esposo pelo nome. Porém, isso não durou muito. 3 primaveras depois, Márcia foi dominada por uma doença misteriosa. Perdeu a vontade de sorrir, de falar, comer ou até de levantar-se da cama. Alimentava-se de água e frutas, recebia visitas somente de suas aias e do esposo. Rejeitava qualquer tipo de conselho ou remédio. Com o tempo, nem mesmo as orações ela concluía sem chorar, e os prantos ficavam cada vez mais frequentes. O rei ofereceu uma enorme recompensa para qualquer médico, curandeiro, mago ou feiticeiro que pudesse curá-la. Ninguém conseguiu fazê-lo. Todos diziam que não sabiam o que estava acontecendo de errado. Claro, nenhum deles sabia do complexo passado da doença mental que afligia a pobre moça. O príncipe não conseguia mais olhar para sua esposa, erodida na cama, perdendo a cada dia porções significativas de seu brilho vital. Então pensou na única coisa que poderia fazer para salvá-la: suspender a medicação. Eis que enfrentou muitas opiniões contrárias. Sim, pois diziam que sem as medicações seria impossível estabelecer um diálogo coerente com ela. Mesmo assim, ele arriscou e, por amá-la mais que tudo, decidiu devolvê-la à vida com que nascera e retirar a que lhe impuseram. E ela se curou? Quer que eu termine a história? Então não me interrompa. Após uma semana sem medicação, numa noite chuvosa como hoje, o herdeiro do reino despertou solitário em seu leito real. Procurou por todos os lados, mas não a encontrou. Então pediu para todos os criados procurarem-na. Ele mesmo temia que ela tivesse tido um surto e fugido para voltar para seu pai. Ouviu então um grito estridente. Era a aia mais próxima da princesa. Lembro-me como se estivesse vendo agora. Todos nós fomos conduzidos ao terraço do castelo. Estava frio. A procela, em todo o seu furor, castigava o mar ao longe, levantando ondas colossais, e nos entregava os respingos salgados misturados a pequenas pedras de água condensada e fria como neve. O vento arrastava galhos e pequenos animais. As flâmulas da torre sul retorciam-se como cordas.
até que uma delas desprendeu-se do mastro central e desapareceu na escuridão da noite. A princesa Márcia estava de pé na murada da torre, olhando para o fosso centenas de metros abaixo. Todos gritavam e chamavam-na de volta, mas tudo o que ela dizia era: "O dragão nunca pegar-me-á viva!" Seus olhos embotados de lágrimas, os cabelos castanhos chicoteando contra sua face e suas vestes brancas agitando-se com o vendaval a transformavam numa verdadeira assombração. Ninguém tinha coragem de aproximar-se dela, temendo que isso pudesse assustá-la e ela caísse da murada. Mas Rogério transpôs esse medo. "Minha princesa, estou aqui para protegê-la. Desça daí", disse ele, ajoelhando-se diante da multidão, estática, porém alerta. Os olhos, sim, os olhos dela naquele momento brilharam como jamais vi nada brilhar em toda a minha vida. O rosto pálido da menina ruborizou-se e seus lábios curvaram-se num gracioso sorriso. Ela abriu os braços e correu de encontro ao príncipe. Após abraçá-lo, ela disse: "Meu nobre sapo, você voltou para mim." Ninguém entendia ou acreditava naquilo que ouvia. A princesa, pela primeira vez em todo o tempo de casados, nunca o havia chamado senão pelo nome ou de forma respeitosa, tal qual fora ensinada. Abraçados e ajoelhados sob a tempestade, uniram-se novamente, mas daquela vez era verdadeiro e para sempre. O príncipe entendeu antes de todos que o motivo da doença era que a garota sentia falta da loucura, e por amor devolveu aquilo que lhe era de direito, sua própria realidade, e conduzido pelo mesmo sentimento puro e incondicional, adotou a realidade da esposa como se fosse sua própria. Passou a fazer parte do mundo dela. "Quer dizer que o príncipe ficou louco?" O velho gargalhou até chorar. E após respirar profundamente, pigarreou e disse: "Louco? Não! O príncipe passou a amá-la como ela é, nem mais, nem menos. Mas ele vive fazendo loucuras pelo castelo, não cuida dos assuntos sérios do reino. Na verdade, tudo que ele faz é quebrar espadas de madeira por aí, me dar trabalho para construir mais espadas, flechas, escudos, sai rolando pelo jardim como se fosse criança." "E tudo isso é assunto sério", disse o ancião. "Um dia você será chamado para fazer armas do exército real e agradecerá todo o trabalho que o príncipe lhe dá agora. E não é verdade que o príncipe não trata dos assuntos burocráticos? Por que você acha que ele vive todas essas aventuras ao lado da princesa?" "Para satisfazê-la." "Nunca reparou no quão boa ela é nas lutas? Na condução de corcéis de guerra? No comando de tropas? Na confecção de símbolos e até arquitetura? Nunca lhe passou pela cabeça que durante as brincadeiras e fantasias eles governam o reino todo sem ao menos dar uma única ordem? Quem você acha que desenha os mecanismos que você está aprendendo a construir?" O garoto olhou para o velho com espanto e levantou-se subitamente. Girou sobre os calcanhares e caminhou de um lado para o outro, até que parou em frente ao mestre e perguntou: "Será possível que, brincando de ser feliz, eles sejam felizes de verdade? Como é que se pode governar um reino a partir de um mundo de fantasia?" "A realidade é subjetiva, garoto. Quem garante que a sua realidade é normal ou verdadeira? Você? E se todos nós formos loucos, e eles os iluminados, os sãos?" O velho mestre levantou-se devagar e apoiou as mãos nos ombros do menino. "O que realmente importa nessa história não é a doença, a fantasia, a guerra, mas sim o modo como decidimos encarar situações, as pessoas e os nossos sentimentos. Consegue entender isso?" "Acho que sim", disse o guri olhando para o piso cinzento. Depois olhou para o ancião, fitando-o diretamente nos olhos. Olhando para a princesa durante todos esses meses, a vi como uma mongoloide, incapaz de estabelecer um raciocínio coerente. No entanto, ela é a mente por trás de tantos projetos maravilhosos que facilitam a vida do reino todo. E ela faz isso enquanto brinca de matar dragões imaginários. Essa história me fez ver que não existem limitações verdadeiras para as pessoas, mas todas elas são criadas e impostas por um grupo majoritário." O velho passou a mão sobre a cabeça do guri e bagunçou seus cabelos propositalmente. Depois, pôs-se a caminhar para o exterior da biblioteca. "Para onde vai, mestre?"
ver como a princesa vai apagar o fogo da lareira essa noite. Você quis dizer como ela irá matar o dragão dessa vez, não é? Ambos sorriram e trancaram a porta da biblioteca ao saírem. E esse foi o conto de hoje, pessoal. Eu espero que tenham gostado. O objetivo desse canal é espalhar a literatura, principalmente nesses tempos sombrios, onde a violência toma conta da sociedade e retira dos braços de pessoas que as amam, pessoas inocentes, as quais teriam futuros sonhos e realizações, mas que foram interrompidas por um ato bárbaro. Uma sociedade ignorante não é capaz de pensar, de refletir, de resolver seus conflitos de forma civilizada. Infelizmente, esse é o quadro da nossa sociedade atual. As pessoas preferem armas e bombas ao invés de livros. Vamos carregar uma gotinha e tentar encher esse oceano? Se cada um de nós conseguir fazer uma pessoa ao menos se interessar por livro, por histórias narradas, etc., nosso panorama vai mudar. Então não se esqueça de compartilhar o link para que ele chegue até mais pessoas. Hoje, na Dica Literária, apresento a vocês a autora Paula Okamura e o seu novo livro, Por Toda a Vida, que se encontra disponível na Amazon no formato digital para se ler no Kindle, aplicativo ou aparelho. Essa história se trata de começo de vida, encontros, desencontros, medo e amor. É um romance potente e latente. Você irá ler, pensar e repensar. Essa é a história de Lilia e Amanda, mas poderia ser a sua ou a minha. Como pode perceber, a autora aborda o cotidiano, as sensações, as emoções, os conflitos humanos dentro de suas relações. O resultado de tudo isso junto é uma história incrível. Então clica no link que eu deixarei aqui e adquira o seu exemplar. Vamos apoiar a literatura brasileira e construir um país de leitores. Eu já disse algumas vezes aqui para vocês que eu também possuo contos e livros publicados em editoras, na Amazon. Alguns são publicados no Scribd, por exemplo, para que as pessoas tenham acesso de graça, gratuitamente a esses contos, essas histórias. E hoje eu quero indicar para vocês, quero pedir para que vocês deem uma olhada em duas obras principalmente, A primeira é Que Se Faça Luz, que é uma história linda, maravilhosa, é uma ode ao amor, É uma ficção científica, onde um rapaz que ele estuda engenharia planetária, ele entra num conflito filosófico com alguns amigos sobre se um holograma possui vida, se um holograma pode possuir sentimentos, e essa história ela vai se desenrolando e culmina num final maravilhoso, lindérrimo. O outro livro, que inclusive tem a versão física, é o Pitangas e Caramelos. Eu já falei para vocês que ele é um romance que usa a forma do clichê,
mas ele foge do clichê. A gente sabe que o clichê ele tem uma forma, né? Tem elementos que tem que ter ali, o encontro, uma discussão, um reencontro, um reatamento, um desenrolar dessa história, né? Então tudo isso faz parte da forma do clichê. Mas ele se diferencia do clichê por quê? Porque ele traz muita informação, muita reflexão para o mundo atual, principalmente esse mundo que não se importa mais com a existência, né, com a essência das pessoas. É um mundo muito mais dinâmico, muito mais descartável, instantâneo. Então esse livro ele tenta resgatar essas coisas, essas emoções, essas reflexões que a gente tem de vez em quando, em momentos muito específicos de nossa vida, mas que deveríamos ter o tempo inteiro. Esse livro é maravilhoso, é o meu xodó. Ele está disponível na Amazon em versão digital para se ler no Kindle aplicativo ou no aparelho, e também tem a versão física que pode ser adquirida comigo, tá? O bom de se adquirir a versão física é que ela vai com uma dedicatória especial para você, tá certo? Gostaria de agradecer aqui a todos os apoiadores que fazem contribuições pelo PicPay e pelo Padrim. Gente, é sério, muito obrigada mesmo. Vocês estão de parabéns, vocês são fenomenais, vocês são um arraso. Graças a vocês, esse programa vai ao ar todas as semanas. E para você que gosta de curtir a praia, a piscina, em grande estilo, faz o seguinte, dá uma olhadinha nas páginas da Pura Elegância Modas. Lá você encontra acessórios, trajes de banho, tudo de ótima qualidade com preços inacreditáveis. Se você pretende ficar elegante, curtindo o sol, curtindo seu dia de folga, suas férias, você precisa visitar a página da Pura Elegância Modas e aproveitar as promoções. A loja física fica no Brás, na Feirinha da Concórdia, no primeiro andar, corredor J. Dá uma passadinha lá que sempre tem novidade aparecendo. Você gosta de presentear as pessoas para mostrar a sua gratidão, os seus sentimentos, o quanto você se importa com elas, mas geralmente você não sabe o que dar de presente? Visite as páginas da Boutique 5 Sentidos e esses problemas vão se acabar. Lá as meninas te auxiliam a escolher o melhor presente para a melhor ocasião. Elas fazem perguntas, elas vão te auxiliando a montar o seu presente, o seu kit de presente, e você vai sair de lá feliz e com certeza satisfeito. Elas possuem um ótimo atendimento, preços incríveis e olha, assim, a satisfação é garantida de verdade. Torne-se inesquecível, torne-se Boutique 5 Sentidos. A loja física da Boutique 5 Sentidos fica na Avenida Carolina de Abreu, 942, em Itapevi, na zona metropolitana oeste de São Paulo. Dê um pulinho lá que vocês vão ver que a loja é maravilhosa. E para você que escuta o nosso programa e gosta dos nossos contos, considere nos apoiar no Padrim ou no PicPay. A sua contribuição, ela é de grande ajuda, imensa ajuda, né? Ela faz com que esse programa cresça e se espalhe para quem quer ter acesso à literatura, mas que de alguma forma não consegue ler em telas, não tem acesso à literatura, porque, como eu disse em alguns programas atrás, livro no Brasil é muito caro, mesmo os livros digitais, né? Eles acabam se tornando caro dentro de um montante, né? Então, se você tem aí um programa que você tem a distribuição de histórias gratuitas, é legal compartilhar esse link. Então vem com a gente, apoie a literatura nacional e vamos criar um país de leitores. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Não esqueça de seguir o Contos da Pel no Spotify e no YouTube também. Pode me seguir no Instagram, @Priscila_Elspeth, Priscila sem S, Elspeth com TH. Por hoje é só, pessoas, fiquem bem, se cuidem, todo cuidado é pouco. Beijos e até a próxima.